Bom dia, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma análise pré-mercado aqui de hoje. Tudo bem que hoje a gente não tem o dia inteiro, mas enfim, até fiquei mais tranquilo na gravação desse vídeo, que geralmente eu tento mandar antes das 9 horas, para a gente já ter um norte desde o começo do mercado. Mas enfim, agora é realmente dia 18, depois do feriado de segunda e terça-feira, que a gente não fez operações na B3, apenas no de Forex e de criptomoedas, agora a gente vai voltar para o nosso queridinho mercado, né? Então, hoje o mercado abre às 1 hora da tarde, tá? Para vocês que ainda estão esperando que o mercado abra, eu, né, recomendaria tomar muito cuidado, porque ele pode abrir com um grande gap, né, justamente porque ele teve bastante dias aí que ele não estava sendo negociado, então pode ser que ele abra com um grande gap, beleza? Novamente falando, pessoal, vamos para nossa estruturação. Voltei para o diário, todo dia sempre é a mesma análise, tá bom? Então aqui a gente tem a primeira perna aqui sendo posicionada, até agora tem uma nova ferramenta, pessoal, ó, tem uma nova perna aqui sendo posicionada, então aqui a gente tem, deixa eu até, peraí, voltar aqui, a gente tem a primeira perna, renovação de mínima aqui, então aqui é o pullback, nova renovação de máxima aconteceu aqui, renovação de mínima aqui novamente, então aqui é a segunda perna, aqui renovação de máxima, terceira perna, e aqui a renovação de mínima dentro de um topo muito alto, tá? Então isso eu mostro nos históricos aqui, que isso aqui está muito, muito alto. As negociações aqui realmente são um recorde que a gente está chegando com a nossa bolsa, tá? Então tomem bastante cuidado na parte de continuar, né, fazer essas continuações de compra, beleza? Aqui já teve uma movimentação de L3, então uma movimentação com pelo menos um teste, mas eu esperaria realmente uma operação com teste aqui na mínima, tá? Novamente falando, a gente sempre estrutura o dia anterior com as máximas e as mínimas do dia. Então, novamente, vamos mudar aqui e vamos colocar na nossa máxima e mínima do dia anterior, no caso sexta-feira, né? Faz tempo. E aqui a gente também pode fazer um tracejado de para a gente deixar no gráfico, claro, né? Mas de pontos aqui para a gente estar falando de WEDs. Então, no terceiro toque aqui, pode ser interessante talvez o pullback e tudo mais. A mesma operação que eu mandei ali no Forex pode ser conhecida aqui também como uma Final Flag, né? A gente tem realmente uma movimentação melhor ali de baixo de retorno. Mais um movimento cansado aí do mercado de alta, beleza? Então, aqui no diário a gente tem isso daqui para analisar. Então, ainda estamos no movimento realmente muito lateral e que a gente não consegue ter um direcionamento, tá? Nos dias, claro que a gente vai diminuindo o tempo gráfico, vai ficando melhor. 60 minutos, pessoal, o que, que a gente vai trabalhar aqui, tá? Primeiro que a gente já tem algumas wedges traçadas aqui, então que a gente consegue estar utilizando. Essa daqui até vou colocar de vermelhinho aqui para ficar igual aos outros. Então a gente tem essas wedges maiores aqui acontecendo, mas vamos focar no que aconteceu nos últimos dias. Primeiramente, a gente tem mais de aqui 33 barras, né, praticamente 34 barras, sendo formadas acima da média móvel de 20. Então aqui a gente tem realmente uma tendência de alta vigente. Qual que seria um setup bom para a gente estar fazendo uma compra, por exemplo? Quando ele chega, o mercado chega de maneira comportada, coisa que não aconteceu aqui, né, mas ele teve realmente um gap muito alto aqui, muito forte de baixa, a gente não consegue comprar na primeira renovação de mínima. A gente vai para a segunda. Então, de toda essa movimentação, depois de um gap que seria feito com esse candle aqui, ele teve essa primeira renovação de máxima, visando um teste nessa máxima da última tendência. Porém, como eu falei, ele teve muita força e realmente vendedora, foi até aqui embaixo, e aqui foi a segunda renovação de máxima. Pode ver que aconteceu a segunda renovação de máxima aqui, a predisposição dele é ele começar uma lateralidade, então aqui fica uma zona de lateralidade que já está dentro do dia, e aqui a gente está abaixo na lateralidade. Então esperar talvez um teste aqui em cima, uma movimentação aqui de baixo, e aí depois a gente começar a pensar em compra para o novo teste dessa tendência. Isso daqui, essa tendência aqui, ela vai ser testada. Ou vai ser abaixo, ou vai ser igual, ou vai ser acima, beleza? Então aqui é boa oportunidade para a gente também estar fazendo uma operação. Então aqui não tem muito o que fazer, tá? Primeira renovação de mínima aqui falando sobre o micro aqui, né? A gente tem uma, duas, três, quatro barras. Quatro barras é o novo ciclo, um ciclo forte, extremo. Primeira renovação de mínima aqui, ó. A gente tem premissa de pelo menos duas pernas. Então aqui pode ocorrer essa perna aqui, aí depois ela vem aqui, faz outra perna, novamente linkando, né? A gente tem esse e esse topo, e aí a gente pode fazer uma venda aqui para estar boa, numa localização boa aqui, enfim,
para um novo teste aqui, fazer um fundo mais baixo, mais alto, desculpa, e depois ele vir aqui fazer o teste dessa máxima aqui. Então, beleza? Muito mais das vezes o mercado faz isso e a gente tem a predisposição melhor ali para a gente estar fazendo as operações, beleza? Depende muito onde o mercado abrir aqui. Então, 60 minutos, a gente pode ter uma predisposição realmente aqui de alta sendo composta aqui, e depois a gente fazer uma mensuração de baixa para depois a gente começar a pensar em compras novamente. 15 minutos, pessoal. Aqui não tem muitos pontos a se traçar, tá? A gente tem até uma, duas, três puxadas aqui, ou a gente utiliza essas últimas três aqui. Dá pra gente fazer também, não tem problema. Mas eu realmente prefiro a gente trabalhar de maneira livre aqui, com uma lateralidade mesmo, tá bom? Visando, claro, as duas pernas aqui, talvez, e uma venda aqui bem no topo aqui, se acontecer aqui, vai ser perfeito, bem numa troca de polaridade aqui, numa venda que realmente vai acontecer com um fechamento de gap, terceira puxada, vai ser bem bacana se a gente fizer uma venda nessa região aqui, tá bom? 15 minutos, vamos lá, 15 minutos, como que a gente está no mercado? A gente sempre vai utilizar as mesmas informações em todos os tempos gráficos, porém a gente vai trazer a mensuração e vai unir as forças, o que que um está falando, o que que o outro, e vai juntar aí realmente tudo. Tá, então no 15 minutos a gente claramente consegue ver uma tendência de baixa, então mais de 38 barras sendo compostas abaixo da média móvel de 20, que é essa barra mais forte aqui, que para mim é uma das mais importantes. E aqui a gente tem a mesma predisposição. Primeiro fechamento aqui em cima, né? Renovação de mínima aqui, ó, a gente teve, ó. Primeira renovação de mínima é uma L1, depois teve renovação de máxima. Segunda renovação de mínima L2, aí renovação de máxima aqui, H2, renovação de mínima aconteceu novamente aqui numa L3. Pode ver que ele não teve movimentação, então se ele não tiver movimentação nesse L4 aqui, a gente vai esperar realmente um movimento um pouco mais demorado, tá? Um movimento mais comportado. Mas, do mesmo jeito, a gente espera, depois do gap de média, um tipo de teste nessa mínima aqui. Como eu falei, o mercado ele pode vir até aqui e reverter, então uma mínima mais alta, ou o mercado pode vir até aqui embaixo e voltar, ou até mais embaixo ainda e voltar, tá bom? Então, aqui a gente já tem um range de lateralidade, tá? Um novo range de lateralidade. Aqui em cima e aqui embaixo. Consequentemente, cruzando ali com o dia. Então, pode ser um dia lateral realmente nessas últimas horas aí do fim de tarde, beleza? Então, 15 minutos a gente até pode traçar aqui também os topos aqui. Então, a gente consegue traçar aqui de maneira bem singela mesmo, tá? Então, não tem nada muito equivalente que a gente possa falar, não, aqui teve uma retração, mas aqui, por exemplo, a gente ainda pode deixar essa linha aqui traçada para depois a gente, quem sabe, fazer uma renovação de mínima aqui, enfim, tá? 5 minutos, pessoal, vamos lá para o nosso tempo de atuação, onde a gente vai fazer as operações aqui, beleza? Aqui claramente a gente consegue ver melhor os topos aqui, né? A gente consegue ver aqui, ó, uma, duas, três puxadas. Aqui é legal de eu explicar um negócio, né? A gente tem a questão de pontos de inflexão, né? Então a gente tem a primeira puxada sendo feita aqui, retração. Segunda puxada, retração. Terceira puxada, pode ver que ele fez aqui uma mínima, né? É uma máxima mais alta. E aqui ele tem o ponto de inflexão. Qual que é o ponto de inflexão dessas operações aqui, Marcherry? Hoje o ponto de inflexão necessário para a gente ter uma nova máxima, por exemplo, uma nova mínima, seria esse aqui, ó. E pode ver que quando a gente tem a renovação desse ponto de inflexão, ou seja, ele realmente pegou os stops de quem estava pensando em comprar aqui, então aqui são realmente stop, por isso que deu esse movimento de aceleração, mas quando isso acontece, ele geralmente tem uma premissa de vir testar a mínima do começo desse impulso. Então aqui faz todo sentido numa WED, novamente falando, ele ir testar um movimento de baixa, isso já a gente linkando 15 minutos com 5 minutos, ele ia fazer um movimento de baixa, fazer um topo mais alto e depois a gente pensar em compra aqui com uma boa movimentação e testar a máxima do outro gap de média em um tempo gráfico maior, tá bom? Esse é o movimento perfeito que a gente pode estar trabalhando, beleza? 3 puxadas, deu a retração, o mercado ainda está lateral aqui, não tem muito o que fazer, muito o que trabalhar. Temos um range menor aqui para a gente estar trabalhando, mas eu realmente estou contando como o preço está entre a média aqui de 200 e a média de 20, e as duas estão se afunilando, isso daqui é realmente muito perigoso para dar um movimento estreito, para depois, muitas das vezes, tá, ele faz uma nova pernada na direção do último impulso, tá? Então, canais de alta são boas bandeiras de baixa, tá bom? Perfeito, pessoal.
Temos 2 minutos também, mas eu creio que nos 5 minutos hoje vai ser interessante a gente estar trabalhando pela questão do volume. Vou deixar aberto aqui para vocês, né, também para mandar informações ali no grupo. Vou lançar no YouTube também esse vídeo para melhores análises, tá? Para o pessoal do YouTube, já peço que deixe o like. Inclusive, eu até vou mandar aqui o canal do YouTube para vocês se cadastrarem ali, entrarem, se inscreverem para dar uma força aí, beleza? Quem ainda não é inscrito no meu canal. Show de bola, pessoal? Espero que tenha ajudado. Hoje, no dia de hoje, o índice a gente vai trabalhar de maneira lateral, porém com mais convicção de venda, até mesmo a gente pegar uma boa possibilidade. Porém, antes, a gente tem aqueles testes ali na terceira puxada, enfim, para a gente conseguir, em tempo gráfico maior, né? Para a gente estar fazendo essa venda melhor ali para nós, beleza? Show de bola, pessoal! Agradeço aí todo mundo que compareceu. Grande abraço, até mais, viu? Boas operações para nós!